Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio desse novo meio de comunicação que é o Resenha PG Podcast. Veio aí para ficar na mente e no coração do pontagrossense, bem como todos aqueles que querem um entretenimento, querem aí um meio de comunicação acessível que fale de coisas que a gente possa aprender, se divertir. E hoje eu tenho o orgulho de trazer nosso primeiro convidado, uma pessoa muito especial que tenho certeza que Ponta Grossa, nossa cidade, muitos amigos aí já conhecem essa figura. E eu estou falando de Marcos Roth. Marcos José Roth tem uma história de superação incrível, tem assim uma formação muito extensa, muito assim qualificada, é empresário, palestrante, passou por várias experiências na vida e é um grande prazer ter você aqui, Marcos. Opa, que bom! Uma boa tarde a você, a equipe aqui do Resenha Podcast. Olha, fiquei muito feliz mesmo quando eu recebi o convite do Marcos e a produção, que a minha pessoa seria, e estamos aqui agora, como primeiro convidado do Resenha Podcast. E olha, os parabéns aí pelo lugar, é muito lindo aqui, gente. É muito lindo, obrigado, valeu. Viu? Como antigamente, não sei se é brega ainda falar assim, mas é chique, viu? Sim. Muito chique. Chique, aí a produção foi bem recebido, almoçamos juntos. Tava bom, moça? O que achou? Tava bom? Nossa, mas que coisa maravilhosa. Aí almocei com pessoas especiais também, nossa, que coisa maravilhosa. E aqui estamos, muito feliz aí por contribuir aí com o primeiro episódio do Resenha Podcast. E estamos à disposição aí para as perguntas e é claro, né, um boa tarde. Boa tarde, boa noite, para bom todos dia. Os ouvintes, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo, né? Isso. De madrugada, às vezes, né? Eu sou uma pessoa que particularmente gosta de assistir alguns conteúdos aí de madrugada, né? A gente assiste aí esse novo formato que é o podcast e veio para ficar. Eu acho que é um formato assim que chega na casa do brasileiro e a gente tem que investir em coisas que são de sucesso. E já é um grande sucesso. Resenha já é um grande sucesso. Realmente. E nós escolhemos esse local, essa produção. Um abraço aqui para Helena, meu braço direito aí, né? E faz toda a parte aí de apoio. E o nosso objetivo realmente é trazer pessoas que possam contribuir aí com a população, possam trazer um conteúdo legal pra gente. Mas iniciando o nosso programa, o nosso primeiro episódio, vamos começar com as perguntas, né? Opa, vai lá. Estamos perguntas. Dispostos aí a responder. Marcos, a tua história é marcada por superação, por garra, todos sabem disso, certo? Mas nós temos assim uma visão de que na juventude é que se iniciam ali os primeiros contatos, né, os primeiros amigos, que depois vão se tornar de uma forma profissionalmente falando, né, talvez nossos companheiros, e a gente até pode fazer negócio com essas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o teu início. Como foi o teu início, né, até chegar aonde você está? Como foi o teu início na parte ali da juventude, empreendimentos, né, a tua trajetória enquanto empreendedor? Olha, você falou de juventude. Então a minha história, o meu início veio desde criança, né? Sempre fui voltado a empreendimento, já assim observava Sim. ali perto de casa, né? Os bares, os açougues, os mercadinhos, de como as pessoas ganhavam dinheiro. Eu sempre tive essa coisa assim de empreender. Então, com 9, 10 anos, aí com os amigos, né? Eu só vejo a loucura. Chamei alguns amigos, né? Pegava o facão do pai, a foice do vô e tal. E já ia até os... Né, já tinha os eucaliptos ali, né? A gente cortava os eucaliptos e já fazia trave de futebol, né? Essas travas de futebol. Aí já limpava campinho, né? Já limpava assim onde tinha mato, essas coisas, já colocava 2 traves e já fazia os campinhos. Mas não era só isso.
Aí eu já organizava torneios, né, capazada de futebol. Gente, pense os campos. Tudo com raiz, com toco e tal, mas tudo descalço, aquela coisa. Mas vocês mesmos faziam Nós mesmos limpávamos os campos ali e o que eu fazia? Eu fazia uma barraquinha que conseguia, né? Que pegava uma lona aqui, outra ali e comprava aquelas caçulinhas antigamente. Caçulinha, sim. Não vou fazer propaganda aqui, mas era caçulinha, né? Até hoje que era em dia aquela tem, pequenininha, né? Sim. Aí, né, comprava a um preço, conseguia gelo, que era escasso gelo, era coisa assim, era ouro na época, ter gelo. Hoje gelo, gente, é tão fácil, mas naquela época escasso. Eu conseguia aquelas barras, né? E para manter ali, eu deixava na serragem. Serragem? Na serragem, ela conserva. Gelava aquelas caçulinhas, imagine, uma caçulinha gelada naquela época. Mas como que a serragem conserva? A serragem, ela consegue compactar o gelo. E ela não deixa o gelo derreter. Ah, sim, entendi. Então ela conserva. Conserva. Tá. Aí já comprava por um preço, já vendia por outro, já fazia uns pastelzinhos ali, né? Já aprendia a fritar e tal, aquela coisa que você sabe, e já vendia. Ali iniciou. Então ali, né, todos sabem que é o lucro. O que seria o lucro? O lucro é comprar por um valor e vender pelo outro. Sim, então quase. Foi o início ali, né? Foi o campinho de futebol com a venda de refrigerantes e pastéis. Aí, né, isso era com 9, 10, 11 anos. E aquela época, né, como eu falei, não é igual assim os dias de hoje, né? Sim, que tem com certeza. Né, tem todas as condições. Uma infraestrutura, hoje né? Isso, internet. Hoje, se aquele tempo eu tivesse internet, nossa, né? Aí era feito premiações, né, nos torneios, apesar de ficava alegre. E também, paralelo a esse negócio, eu tinha a fabricação de papagaios, pipas. Sim. E o bidê, que era famosíssimo aqui em Ponta Grossa, e sumiu. Hoje eu não vejo mais o eu bidê. Já ouvi falar bidê. Eu vi uma vez, pra ser bem sincero, bidê na minha vida. E como que é feito o bidê? Bidê, ou por que o nome? É como se fosse um bidê, que hoje eu nem uso mais. O bidê é um móvel, né? O bidê do quarto, não as pipas, né? No caso, o do quarto ali, né? Bidê era colocado ao lado da cama, que daí colocava o relógio ali, né? Super relógio ali, algum livro de cabeceira era colocado no bidê. Então, o formato do bidê papagaio era como se fosse um bidê com asas, né? Quadradão e tal. Então... Viu? Era feito de paina. Alguém já ouviu falar de paina? Já ouviu falar? Paina? O que seria paina? Naquela época, paina era ouro, como se fosse ouro, né? Então ela nascia no mato. Aí nós disputávamos a área da paina. O grilheiro de paina. Eu tinha uma área que era minha, né? Uhum. Outros amigos, né? Eles lembram até hoje, né? Sim. Aí eu já vou, né, falar sobre os amigos, né? Como você falou, que passa o tempo a gente encontra os amigos. E constrói, né? Constrói. Não, é coisa linda isso aí. E é feito de paina, que é um material leve, né? Que é um mato, né? É um mato. Quando ele seca, ele faz uma vara, né? Aí você com alfinetes. Gente, eu deixava a minha mãe sem alfinetes. Não tinha alfinete na casa e nem agulha. Imagina o que essa mãe passava com o filho. Passava, mas mãezinha, ela entendia. Aí você fabricava ali e tinha a seda. A seda é de papel com cola, daí você colava. É mais ou menos isso. Aí fazia a venda de bidê. Aí eu tinha encomendas. Aí fui pegando. E linha também, né, tal. E só que não ensinava a pesada a fazer, né? O negócio era meu, né? Então eu era Você vendia o peixe, não? Você ensinava a pescar, né? Não, viu? O segredo do empreendedor, né? É ser o quê? Escasso. Sim. Então o valor do teu produto agrega mais, né? Então, a gente fala, né, de criança e adolescente, mas é uma experiência muito grande que você aprende o valor das coisas. E tudo isso muito jovem, né? Você ali tinha que idade? Aí eu já tinha 12 anos, 12, 13. Nossa, desde já mesmo. E nessa eu já fui guardando meu dinheirinho, né? Sim. Já guardando dinheiro, já pensando, né, de como prosperar
o negócio. Aí, né, estudava bastante, isso lembrando sempre, estudava, bastante dedicação, notas né, boas, tudo que eu fazia, assim, não, né, porque isso todos sabem, já conhecem, aluno nota 10, sempre levei a sério as coisas que eu faço, eu pego desde o início e termino, sempre dando tudo de mim, tudo que eu posso fazer eu faço, para, né, que a gente recebe, né, todas as graças de Deus, e a gente tem que usar da melhor forma. Criatividade. Então, nos estudos é criatividade, é empenho, né, dedicação. Então tudo isso eu trago até hoje, né, todos esses valores. Então, né, você me perguntou sobre a trajetória de empreendimentos. Aí, estudando, né, tal, sempre, né, fazendo os torneios e sempre, né, comprando por um preço, né, vendendo por outro e tal, até que surgiu, né, que foi assim, se você me perguntar, meu primeiro veículo, né, meu primeiro veículo foi adivinha? Um skate. Um skate? Um skate. Teu primeiro? Sim. Tem 4 rodas, né? 4 rodas, mas como que foi assim, a história é rapidinho para contar. Então, fica à vontade, Marcos, você tá à vontade. Então, é só para contar para vocês que quem está escutando vai achar bem, assim, vamos dizer, como é que, né, que fala os jovens hoje, bem... uma coisa que é diferente, exótica. Ó, então foi assim, surgiu uma promoção do Nescau Energia que dá gosto. Nescau é um achocolatado. Sim. Nescau ou Toddy? Não, Nescau. Nescau. Aí surgiu que achasse um vale dentro da latinha, ganhava um skate. Gente do céu, foi uma loucura aquilo. O que eu fiz? Tinha um mercado conhecido em Ponta Grossa, agora eu não vou falar nome. Não vou falar nomes porque, gente, o que eu atentei esse mercado, eu ficava dentro do mercado. Viu, mas existe esse mercado ainda? Não existe. Mas não existe, não tem problema. Não, mas não vou falar que é um sobrenome e tal, e são amigos meus, hein? Vão saber que eu perturbei lá. Não vamos falar. Mas o que eu fiz? Eu passei o dia inteiro dentro desse mercado. Uhum. Adivinha o quê? Pegava as latinhas, chacoalhava e ficava escutando. Escutando. Até que fiquei da 1h30 até as 5, consegui, né, escutar um barulhinho diferente. Gente, acertei. Era o vale que estava dentro. Comprei a latinha. Não sosseguei. Até o centro ali, que tinha um ponto de ônibus ali. Eu sentei no banco, abri a lata de Nescau e tirei o prêmio maior. Vale um skate. Que era o Vale Skate. Vale skate. Eu ganhei o skate. Que cara. Isso é persistência. Aí tinha que cadastrar ali no correio, né? O correio que todos conhecem aqui em Ponta Grossa, né, fazer o cadastro. Gente, hoje, né, você compra certas coisas, chega no outro dia, a motobuzina lá chegou o produto. Aquele tempo demorou 8 dias, para mim demorou 8 anos para chegar o tal do skate. Gente, e aquela ansiedade, né? Foi a coisa mais linda. Acho que em Ponta Grossa não existia uma coisa... E aquele tempo também, eu acho que assim, a gente tinha uma questão assim de produtos, acho que era muito escasso, né? A gente vê assim que realmente dos anos 80, 90 para cá que foi crescendo, né? Sim. Aí desse skate vendia, né? Teve um cidadão que enquanto não comprou o meu skate não sossegou, né? Daí já, né, queria o skate e tal. Vendi o skate por um preço bom. Aí já comprei uma bicicleta, da bicicleta foi pagarela. E que foi o negócio, né? Que foi o negócio dos 17, 18 anos que eu comecei com a parte de motos e carros. Motos e carros. Foi de um skate. Imagina. E foi de uma promoção. Deu início, né, de persistência. Usou a criatividade, né? Sim. Marcos, eu tenho aqui no currículo, todos sabem da tua trajetória, também na música, né? Isso, na música. Sim. Eu com 11 anos entrei numa aula de música, né? E fiz parte da banda Lira dos Campos. Banda Lira dos Campos. E nessa banda a gente ganhávamos uma remuneração, que é uma bolsa. E todo o meu salário eu guardava, né? Olha. Até lá para os que estão começando agora, né? Tem uma passagem com o meu primeiro salário da banda. Assim, o Maestro Adalto, né, que é saudoso, ele escreveu assim no meu primeiro salário, um envelopinho amarelo, eu tenho até hoje guardado. Olha que ele colocou show. assim, ó: parabéns,
mas não se esqueça da mamãe. Eu tenho até hoje, gente. Mas esse envelope. Mas o que significa? Não se esqueça da mamãe, que a mamãe ela é tudo para você. O que a minha mãe fez, o que meu pai e a mãe, né, incentivava, né? Naquele tempo, né, o transporte público, né, era complicado. Então eu já ia, né, de bicicleta, já ia de Gareles já, né? E creio assim que aquele envelopinho ali me tocou bastante até hoje, né? Fala, não se esqueça da tua mãe, não se esqueça das tuas raízes, da onde você veio e onde você chegou. Então aquele envelopinho eu tenho até hoje guardado e eu tenho como assim uma coisa linda, sabe? É um exemplo de superação, até inclusive de você, né? Com 11, 12 anos eu já tinha meu próprio salário. Nossa. E guardei o salário até os 17 anos, quando eu saí de lá, né? Sim. E qual é o instrumento que você tocava na banda? Sim, na banda Lira eu tocava trompete. Instrumento de sopro. Instrumento de sopro. Sim. Mas paralelo, eu sempre, né, gostei de bateria. Bateria, ó, que show. Exatamente. Então, assim, não tínhamos assim instrumentos bons naquela época, então eu montei a minha própria bateria. Eu fiz. Você montou a tua própria bateria? Montei, né, coisa que eu fui comprando ali, montei. E com isso, né, eu comecei a sair, já tocar baile, shows, já assim, bateria, né? Aí o trompete, às vezes eu tocava um carnaval, tocava às vezes, né, um evento de casamento ou o trompete, né? Mas bailão, assim, mas onde eu ganhava dinheiro era em bailão mesmo. Sério? Bailão de pessoas, né? Aí, né, comecei em Ponta Grossa, dali 2 anos fiz o Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Viajava com banda show. Ônibus e tal? Ônibus. Opa. Bailarina e tal? Aquele tempo ainda, a bailarina ainda não tinha essa época. Sim. Ali. Mas aí, empreendimento, né? Aí com uns 22, 23 anos, né? Tocava na noite, né? Ganhava um bom dinheiro, já estava com o meu negócio andando de carros, de moto. Já comprado alguns terrenos, algumas casas já alocadas. Eu montei a minha própria banda show. Olha, que toda aparelhagem, tudo aí, o incrível. Tempo de bailarinas e tal. A gente fez uma parceria com empresários aqui da cidade mesmo, né? Então foi muito bom, porque era bem remunerado, né? Aí tocava formaturas, tocava, né, casamentos, né, festas, e foi muito bom, né? Aí com o tempo, né, foi-se o tempo e tal, né? Aí, né, nesse espaço, gente, só veja o que foi feito ali. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu passei em frente a uma oficina mecânica, em oficinas. Uma oficina mecânica. Passei, olhei assim, nossa, mas como daria um clube de dança aqui, hein? Do nada, assim, Do nada, passei, ó, tinha um mezanino, os carros e tal, e pensei, gente, quando, né, se um dia sair daqui, eu vou abrir algum negócio aqui. E a palavra tem poder, né? Olha, demorou um mês, vagou. Eu fui lá, quer lugar, achei o dono e tal. Gente, eu gastei um saco de estopa, daqueles estopa de limpar óleo. Eu e mais um amigo. A gente limpar todo o óleo da oficina ali, o chão. A gente pintou inteiro. E eu abri a minha primeira, a primeira casa show. Só que eu não vou citar nomes aqui, que são pessoas que são aí, né, que estavam junto comigo, né, para não, né, mas é um bailão muito famoso, né, que tinha aqui em oficinas. E eu fui o primeiro proprietário ali, com uma banda de piazada. Assim, tudo piada. Todos na verdade, você falou que tinha 18 anos, 18, né? A piazada toda essa idade. Sim. E eles que vão escutar e vão estar ouvindo, eles vão lembrar do que eu estou falando, né? E vão relembrar, e eu acho que vão chorar, né? Porque foi a melhor época da vida minha e o que eu proporcionei a eles. E a família deles. Porque eles conseguiram ganhar um dinheiro também e sustentar as suas famílias também. Ajudar os pais, os irmãos, né? E se divertir também, né? E se divertir, né? Imagina era uma história, loucura, né? as histórias, mas aqui na cidade a gente era a banda mais famosa e o lugar mais famoso, né? Eu comecei com 20 pessoas lá dentro,
E no término, assim, que a gente ficou 2 anos e poucos lá, com quase 400 pessoas, com gente para fora. 400, né? Aí da banda a gente saía para fora fazer shows ainda com a dupla, né? A dupla aqui que tinha em Ponta Grossa. Mas que bom. Aí, nisso, os outros empreendimentos que vieram, né, logo após, né, que são lanchonetes, né, cozinha industrial, lavacar, construção, construção, depósito de gás, são todos esses empreendimentos. E agora, há pouco tempo, né, a balada aqui na cidade aqui, que hoje eu sou proprietário aqui na cidade. Então, gente, é uma longa história, mas eu falo uma coisa para vocês. Aí eu falo aí para vocês que eu sempre aproveitei os momentos, as oportunidades. Então, em frente a uma mansão, se abrir a porta da mansão para mim, eu não fico no hall de entrada. Eu faço o possível para... Repita lá. Se oferecer uma mansão e abrir a mansão para mim, eu não fico só no hall de entrada. Eu aproveito todos os cômodos da mansão da melhor maneira possível para ocupar os espaços. Se você tem espaços, ocupem. Olha, e falo mais uma coisa. De tudo que eu passei, né, de todas as superações, sempre, aí os jovens que estão escutando, que estão começando agora, jovens, sim, adolescentes, importante. O tempo, aproveita o tempo. E há tempo para tudo. Então, o tempo agora que estamos aqui, estou aproveitando o meu tempo, né? Falando com o Marcos, falando com o Resenha Podcast. Curtiu o momento, né? Gente, viva o momento. As pessoas estão ansiosas ali para futuro, ou às vezes assim estão presos no passado, as coisas que não deram certo, as coisas que, sabe, gente, passado foi, o presente é agora. Sim, agora. As ideias que você tem, coloque no papel, fale com você mesmo, o que eu posso fazer? O que eu posso ser útil? O que as pessoas estão precisando? Aproveite seu tempo. E o segredo de tudo é você escutar você mesmo. Você é dono das tuas aspirações, donos dos teus projetos, donos de tudo o que possa acontecer. Depende de você. Então, eu me sinto muito feliz de hoje estar aqui, né, conversando, né, com o Marcos, entrevistador, esse menino, que é um menino, né? 20 anos. 20 anos, pessoal, 20 anos. Isso. Aí, muito bem vividos e muito bem amados. Que bom, viu? Que bom 20 anos muito isso. bem vividos e muito bem amados. Eu acredito, assim, que todo esse aprendizado que a gente tem a oportunidade de poder ouvir pessoas como você. Pode ter certeza que você é espelho para muitas pessoas, ainda mais para mim, né? Sim. E o dia que você sempre quiser falar aqui, estará de portas abertas, certo? Eu acredito, assim, que o papo aqui tá legal e vamos continuar, né? Então, saindo um pouco dessa parte de empreendimentos, né? Eu vejo que no teu currículo ali, que você tem, além da função ali de empresário, né? Da parte dos negócios, a parte das palestras, né? Você também faz ali a parte das palestras. Você poderia falar como foi, assim, quando e como foi essa questão de começar a contar a tua própria história, de inspirar as pessoas? Como que isso aconteceu? Como que foi? Assim, geralmente, né, o que acontece, né, são reuniões, né, principalmente partidárias, né? Não quero entrar em política aqui, mas partidárias eu sou convidado
a explicar, sabe? A explicar como que funciona, os coeficientes, como que funciona, que eu me aprofundei muito nessa área, a área política eleitoral. Mas hoje, né, quando for chamado mais vezes, eu vou falar sobre isso. Com certeza. Mas as palestras são geralmente voltadas à superação, a incentivo, né, de como você... Né, formação de líderes. Exatamente, assim. Formação de líderes, de como iniciar, né, de como né, ter o caminho para chegar lá. Então, né, eu sou convidado e sempre, né, quando convidado, a gente consegue chegar nos objetivos, né, contando de como, né, a parte técnica e a parte de experiência, de motivação, né? E, gente, agora vamos, né, colocar a cereja no bolo, né? Agora vamos colocar a cereja no bolo. Então, de tudo que eu vivi aqui, Marcos, de tudo isso que aconteceu na minha vida desde da adolescência, né, que a gente fez uma retrospectiva aqui, né, de criança, adolescente, né, tudo. Agora chegando aqui a minha, né, que a gente está no presente aqui, né, olhando para o Marcos, eu vou contar para vocês aqui que, assim, de tudo isso, a minha principal, o meu foco de empreender é na família. Na família. Então, a primeira coisa que você tem que empreender, que você tem que seguir uma regra, uma atitude, né, perante a família, eu vou falar, né, principalmente para os jovens que estão começando agora, são valores que os pais devem e podem, né, passar para os seus filhos. Né? Então, eu desde o início, né, dos meus filhos, inclusive, né, quem não conhece, o Marcos, que está me entrevistando aqui, é meu filho querido. Olha só que orgulho que está me entrevistando aqui. Então, eu sempre, né, que ele está aqui, a prova aqui na minha frente, né, olhando nos olhos dele, que os valores que eu passei, né, os valores de superação, os valores de conduta, né, tudo isso, né, desde a infância, a respeitar as pessoas, né, que todos sabem como, de ter a postura. Gente, está aí. Eu acho que, né, que deu certo. E agradeço a Deus, agradeço, né, a tudo que eu recebi, né, e um próximo episódio, né, se for convidado, aí estarei falando mais sobre as, né, tem bastante coisa, viu? Sim. Tem bastante coisa. E agora que todos sabem, né, a maioria do pessoal já sabia, mas para quem não conhecia ainda, o meu pai está aí, né, um grande parceiro de longa data, né, caminhada, ensina, passa os ensinamentos, os valores pra gente. Como que foi quando você assim soube que eu iria fazer esse novo empreendimento, esse novo projeto do podcast? O que veio na tua mente? Você falou, esse piá tá louco? Esse piá, né? O que você achou dessa atitude? A gente, né, vem de uma estrutura espetacular, né, de família. E falando do Marcos agora, né? Marcos, filho. Começou comigo ali. Gente, não me entregue pro conselho tutelar, não é isso, hein? Eles começaram aos 9 anos já, né? Numa lanchonete. Né? O Marcos queria porque queria aprender a fazer lanche, aprender a vender, estar na cozinha, acompanhar os funcionários e tal. E ele pegava pesado, ele pegava junto ali, né? Desde piá. Então, assim, a história dele foi, assim, bem interessante. E quando surgiu, né, que tem mais empreendimentos, quando ele falou em podcast, eu cheguei para ele e falei assim, Marcos, vai em frente, meu filho. Vai em frente que é com você. E hoje aí, o podcast bem requisitado. Resenha PG. Isso, Resenha PG Podcast. Sim, e trazendo um pouco mais aqui para muitos amigos ainda que não sabem, mas eu abri minha primeira empresa aos 16 anos. Né? Eu acho que eu lembro, sabe por quê? Eu tive que emancipar esse rapaz. Emancipar. Ele estava com 15, ele estava bem
ansioso para fazer 16, porque com 16 anos que se emancipa a pessoa, né? A ficar, né? Quem não conhece a palavra emancipação, isso quer dizer, emancipar quer dizer o pai ou o responsável, né? Sim. Deixar o seu filho já apto a estar já na vida jurídica. Os né? atos da vida civil, né? Exatamente. Isso. Que ou é abrir uma empresa, ou até mesmo, né, juntar os trapos, né, como fala, que não casando, né? Esperar um pouco mais. Esperar um pouco mais. Aproveitar um pouco mais. Isso. Aí o Marcos, com 16 anos, já abriu a sua primeira empresa, gente. A primeira empresa, eu tenho certeza. Foi muito divertido, né? Que foi a primeira pessoa a ser emancipada para começar a trabalhar. Então, eu me sinto orgulhoso dele iniciar assim já. E eu, né, prontamente, já, né, ele pediu, pai, me emancipa. Aí a gente foi lá, tem que ir em cartório, tem que pegar testemunha, né, tem um valor que você paga, mas ele ficou emancipado aos 16 anos. E isso, né, foi muito válido, né, Marcos, você começar e já... Claro, sim. Eu me inspiro, né, agora trazendo já aí para a parte mesmo de inspiração, essa questão de guardar, né, os nossos recursos. Eu sempre, como você mencionou, sempre estive ajudando, né, estive ali junto, tendo o próprio dinheiro, né, o próprio recurso, e eu fui juntando, né, esse valor. Quando chegou ali nos 15, 16 anos, pensei, puxa, o que eu posso fazer para poder já iniciar minha vida também, igual meu pai? Eu acho que assim, a gente tem uma referência de inspiração em quem a gente pode ali realmente se espelhar, né? E eu segui nesse ramo, lembra? Hoje eu passo todo dia em frente do lugar onde era, muitos lembram aí, grandes amigos que ficaram, né, nessa época que ficou a empresa, uma empresa de eventos, né, era uma coquetelaria, tinha drinks e tudo mais, era bem legal mesmo, sabe? Só que foi bem na época da pandemia, então a gente sabe que era difícil aquela coisa do toque de recolher, ficar o povo mais em casa, né? Sim. Mas hoje eu tenho muita felicidade de estar, né, em um novo empreendimento, agora na área de comunicação, que é o Resenha PG Podcast. E vamos investir todas as fichas, né, e de forma natural também se divertir, porque não adianta só você querer ter um empreendimento, ter um negócio, mas não tá fazendo aquilo que gosta. Eu gosto de fazer isso aqui, gosto de estar com o microfone na frente, trazer os meus convidados. Pessoal, tem muitos convidados, sabe, da hora, legais, que vão trazer conteúdos legais pra gente aqui. E eu fico muito feliz de ter você aqui. Gente, de ter aceito o convite e de ter me apoiado. Gente, eu vou contar um segredo aqui, gente. Então, assim, eles falam em podcast e tal, e toda aquela estrutura, né? E tudo aquilo. Mas eu vou falar uma coisa, gente, que é real. É real. Então, o Marcos é gêmeo da Helena. Gêmeo, sim. Né? E ela está na produção aqui ajudando. E ela conhece bastante. Ela veio com a beleza e eu vim com o talento. Exatamente. não, são bonitos. Né? Então, assim, eles tinham assim, os bichinhos, né? Ursinho, zebrinha, tudo aquilo. Agora eu vou contar o segredo. Gente, ninguém falava em podcast naquela época. Eles tinham, o quê? 5, 6 anos? Era bem novinho mesmo, bem... O quê? 6 anos no máximo, né? Acho que 7, né? 6, 7 por... Aí eles pegavam a câmera da maquininha, né? Máquina de... aquelas Kodak, né? Isso. Aquelas Kodak. Sabe o que eles faziam? A gente tem até hoje. Eles faziam podcast. Gente, sim. Eles faziam programas já com os bichinhos, já tinham os personagens. Era um jornal, né? Era um jornal. Lembra, Helena? Lembra? Do Jornal dos Bichos? A gente pegava, né, os bichinhos de pelúcia e fazia, né, ali o Jornal dos Bichos, o nome. Gente, tinha a tal da Meg. Loucura. Júnior. Meg. Marcos, você consegue lembrar a voz que você fazia? Olha, quer ver? Ele vai fazer uma das vozes aí. A voz é um pouco mais fininha, né? Minha voz tá um pouco mais grossa, mas era meio que assim: oi, tudo bem? Estamos aqui no Jornal dos Bichos, certo? Aí tinha o Rodrigo. O Rodrigo era o urso de pelúcia, que era o marido da Meg, né? Ele já falava mais grosso. Oi, Meg, tudo bem? Estamos aqui, boa noite. Imitava o William Bonner. Daí tinha o Bruno, né? O Bruno é um macaco. Era um lembra daqueles bichinhos da Nestlé? Vocês lembram? O bichinho da Nestlé? Sim, tinha todo Natal. E o nome dele é Bruno. Daí a voz dele é mais ou menos assim: ui, tudo bem? eu não vou conseguir imitar ele aqui agora, né? Mas ele tinha uma voz, acho que você sabe imitar, não? Não sabe mais. Mas
Eu sei que tinha os personagens, tinha muita criatividade envolvida. E ali a gente começou os programas, né? De uma forma, era brincadeira, né? Era uma brincadeira. Gente, só que já tinha as gravações. Gente, vocês viram quem que foi? Da onde que veio o podcast, da onde que surgiu? Surgiu aí, gente. Então, como que eu ia chegar pro Marcos e falar hoje assim, Marcos, você não tem o talento para fazer um podcast. Se desde os 7 anos ele já faz isso. Obrigado. Então, assim, Marcos, os parabéns, você tem o talento, né? Você e a Helena. Espero que, né, que continue, né, nesse sucesso que está, né? Aí os teus empreendimentos, né, tudo. Agradeço. E fiquei muito feliz, né? Eu acho que nós estamos já terminando, né? Já Sim, encerrando? Eu acho que assim... Gente, que eu vou deixar mais assunto para próximo, senão eu falo tudo aqui, daí... Sim. Hoje, como é o primeiro episódio mesmo, né? Tá sendo ali realmente a primeira gravação, né? Eu acredito que é uma fase de início, né? De início. E já pra gente falar que aqui a gente nunca vai forçar nada. Nunca será forçado. Porque a gente vai ficar aqui 3 horas inventando, enrolando pra ter coisa. Não. A gente vai trazer, assim, conversas diretas. Que exato, viu? Que assim, é cansativo, né? Viu? É cansativo. A tua vida é uma coisa. Fica 3 horas. O que a gente aprende nesse trajeto, na trajetória. Gente, seja objetivo. Ó, papo reto. Papo reto. Papo reto. Faça as coisas acontecer. Não procrastine, é isso? Procrastinação. Sim. Gente, não deixe para amanhã. Faça hoje, né? Se reserve, economize. Gente, esse menino aqui é mão de vaca. Não, a gente brinca, mas ele sabe levar as finanças certinho, né? Ele investe certinho. Sim, e tudo. Aprendi com o melhor, né? Isso. Olha, gente, muito obrigado aí, Marcos, do convite, de eu ser o primeiro convidado aí. E, gente, voltaremos aí a contar mais histórias. Sim. Pessoal, agradecemos a presença do Marcos José Rotti, né? Eu sou o Marcos José Rotti Júnior, né? Mas todos me conhecem como Marcos. É Marcos e Marcos, pai e filho. Isso. Agradeço de verdade. Sejam todos muito, assim, bem-vindos à nossa comunidade, né? À nossa audiência, construindo sempre a nossa audiência, agregando aí nossa roda de amigos e parceiros. Quero falar que a Rotti Garage, né? Para quem também não sabe, nós lidamos com carros antigos. Isso. Temos o maior prazer, né, de aí, né, reformar os carros e deixar eles mais bonitos do que são, né? Eu vou estar aí na sequência, aí talvez sorteando um passeio com um seguidor nosso, né? Uma pessoa assim que gosta do nosso trabalho, pra gente dar um rolê, dar um passeio aí na nossa cidade de Ponta Grossa. Naquele no Puminha Prata. Sim, a gente escolhe daí. Eu vou postar lá as imagens, vou fazer uma enquete pra vocês, beleza? Pra quem tá assistindo esse episódio aí na íntegra. E a gente faz realmente um rolezinho, né? Rolezinho com um carro antigo da Rotti Garage. Pode ser o Opala, o Puma, né? Quem sabe talvez o Galaxy, né? Isso. A Kombi, Corujinha. E a gente decide lá. Eu posto bem certinho, a gente... Legal, Marcos. Pessoal, legal. Muito obrigado pela audiência. Primeiro episódio, ok. Nossa, felicidade enorme. E ficamos por aqui. Um abraço a todos. Compartilhe esse vídeo. Siga o nosso perfil nas redes sociais. Por enquanto está aí no ar YouTube e Instagram. Depois vamos aí aumentando aí as nossas contas nas redes sociais. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Abraço aqui do Marcão. Tamo junto. Marcos. Tamo junto. Abraço. Valeu, Marcos. Valeu.